Como criar um gráfico no Excel utilizando VBA, utilizando codificação. Olha só, eu tenho aqui a quantidade de vendas para cada um desses tipos de produtos aqui fictícios. E aí eu quero criar um gráfico do tipo de barra simples para mostrar para cada produto a quantidade de vendas dos mesmos, tá? Então eu vou vir aqui em desenvolvedor, macros, e aí eu vou executar a macro que a gente vai criar junto nesse vídeo. E olha só, eu tenho aqui o gráfico de vendas por produto, onde eu, obviamente, tenho aqui a quantidade de vendas para cada um dos tipos de produto. Ficou interessado e quer saber como que a gente criou e desenvolveu esse código? Então vem comigo que eu vou te ensinar na prática. Bom, pessoal, então, como eu mostrei para vocês na introdução do vídeo, o nosso objetivo hoje é criar um gráfico a partir de uma macro, ou seja, a partir de código mesmo. Isso pode ser muito útil quando você precisa recriar gráficos ali de uma maneira repetida. Então você pode utilizar uma macro para simplesmente, ao clicar ali no botão da sua macro, ele já gerar esse gráfico para você, tá bom? Tem aqui um mapa metodológico, tá? Para a gente seguir de forma a facilitar aqui o nosso desenvolvimento, tá? Mas o primeiro passo, pessoal, é a gente conhecer os nossos dados, tá? Aqui a gente tem uma tabela de informações muito simples, tá? Que é uma tabela, na coluna A a gente tem o tipo de produto e na coluna B o número de vendas, tá? Em unidades. Para cada um desses produtos, então eu vou ter a quantidade de vendida de cada um deles, né? Reparem, né, que isso vai ser útil, tá? Vocês vão entender mais adiante aqui. Reparem que o meu range aqui de informação, ou seja, onde a minha tabela começa e termina, ele vai da célula A1, né? Coluna A, linha 1, até a célula B6. B6, tá? Então, esse é o nosso range aqui de informação, que, como eu disse para vocês, a gente vai utilizar isso mais adiante. Então, guarde isso aqui na cabeça de vocês, que a gente vai consumir depois. O segundo ponto, pessoal, é que esse tipo de informação pode ser que faça sentido utilizar, por exemplo, um gráfico de barras, tá? Então, por exemplo, um gráfico de linhas não faz muito sentido, né? Porque um gráfico de linhas expressa uma variação temporal, né? Na maioria das vezes. Então, o gráfico de barras aqui talvez seja o mais recomendável. Então, o tipo de gráfico que a gente vai utilizar aqui, vai criar, é um gráfico de barras simples, tá bom? Feito isso, pessoal, a gente já tem aqui insumos para nortear aqui o nosso desenvolvimento. Então, o range de dados e o nosso tipo de gráfico que a gente vai desenvolver no VBA, tá bom? Bom, eu trouxe aqui para vocês um passo a passo, né, um algoritmo, entre aspas, aqui, que a gente vai seguir para desenvolver esse gráfico, tá? O primeiro ponto, pessoal, que a gente vai fazer junto agora é ativar o modo desenvolvedor do Excel, tá? Então, vou dar um verdinho aqui que a gente vai fazer isso juntos agora. Para fazer isso, pessoal, a gente vai aqui em Arquivo, a gente vai clicar aqui em Opções, e a gente vai clicar agora em Personalizar faixa de opções. Repare que aqui no canto inferior direito da tela, se você rolar essa barrinha aqui, vai ter a aba Desenvolvedor, que por padrão, tá, pessoal? O Excel ele vem com isso desmarcado, ou seja, ele não aparece essa aba Desenvolvedor. Então a gente clica aqui para checar e dá um OK. Reparem que agora eu tenho aqui em cima, né, do Excel, eu tenho um menu novo, que é o menu Desenvolvedor. Então vamos voltar para o nosso mapa aqui de passo a passo. Então o primeiro passo, que é ativar o modo Desenvolvedor, ele está feito. Agora a gente vai para a criação do módulo em si, né? A escrita do código aqui, tá? Escrita do código. Bom? Bom, o primeiro passo para a gente escrever o nosso código é começar definindo aqui as variáveis e os tipos de variáveis. Na verdade, a gente tem um passo anterior a esse ainda, que é definir a nossa função, tá? Definir o nome da função aqui. Então, o primeiro passo que a gente vai fazer, pessoal, para deixar bonitinho aqui, é definir o nome da função, tá? Antes de definir as variáveis aqui. Então, vou dar um check aqui e vamos lá para o Excel, tá? Como que eu começo a codar aqui em Visual Basic for Applications, né? O famoso VBA, tá? Eu venho aqui na aba Desenvolvedor e clico em Visual Basic. Ele vai abrir essa tela aqui pra gente, tá, pessoal? E aí, eu vou clicar aqui em cima da pasta Módulos e vou dar, com o botão direito, eu vou vir aqui em Inserir Módulo, tá bom? Módulo, basicamente, é uma função que a gente cria aqui no VBA, tá? Para definir um módulo, pessoal, a estrutura de um módulo, a gente define da seguinte forma. Eu digito sub, o S maiúsculo, e aqui eu dou o nome da minha função. Você vai dar o nome que você quiser, eu vou chamar aqui de criar gráfico, tá? Eu vou abrir e fechar parênteses, e aí, pessoal, olha só, ele já automaticamente preenche pra gente, mas ele traz aqui pra gente o end sub, tá? Então, basicamente, o que eu tô falando pro Excel? Eu tô falando que a minha função aqui, né, o meu código, ele começa nessa linha e termina nessa. Então, tudo que tiver entre essas duas declarações é o que, de fato, o Excel vai ler e vai executar aqui utilizando o VBA, né? Utilizando Visual Basic for Applications, tá bom? Então, o nosso código, pessoal, o nosso código vai aqui, tá? Nesse espaço aqui, tá bom? Então, esse é até um ponto também para quem é novato aqui com VBA,
para você comentar um código, pessoal, você coloca uma aspa simples, tá? Então, tudo que tiver aqui depois da aspa simples, o Excel ele vai entender como um comentário, e todo comentário, né, em qualquer linguagem de programação, ele não é interpretado de maneira lógica, tá bom? Então, vamos começar aqui, pessoal, vamos voltar lá para o nosso fluxo, e vamos agora definir, de fato, as nossas variáveis e os tipos de variáveis. Esse aqui é um ponto diferente no VBA, por exemplo, do Python. Aqui no VBA, a gente precisa definir as variáveis, sem nenhum valor a princípio, e também o tipo dessas variáveis. No Python não, né? No Python a gente simplesmente define a variável, já atribui um valor, e automaticamente ele identifica qual a classe daquela variável, tá bom? Qual que é o tipo daquela variável. Para definir aqui as nossas variáveis, o que a gente vai fazer, pessoal? A gente usa o comando din, tá? Então eu falo para o Excel din, ou seja, defina, tá? E aí a primeira variável que eu vou criar vai ser uma variável chamada WS, uma abreviação de worksheet. E eu vou definir o tipo dela com o comando S, ou seja, defina a variável WS como? Qual que é o tipo dessa variável WS? É um tipo que o VBA chama de worksheet, tá? É uma planilha, tá? Então a variável WS ela vai receber atributos, objetos do tipo worksheet. Então essa daqui vai ser a nossa variável de planilha, tá? Variável de planilha. A nossa segunda variável, pessoal, vai ser o nosso chart object, tá? Então eu estou chamando chart object, e esse aqui vai ser a nossa variável do tipo chart object, tá? Esse aqui é a nossa variável de gráfico. Esse aqui é o nosso gráfico, né? Vou até escrever dessa forma. Este é o nosso gráfico, beleza? A outra variável que a gente precisa definir aqui para o nosso código é o din. Aqui, pessoal, eu vou definir uma outra variável que vai ser, de fato, a janela do nosso gráfico, tá? Então a gente vai ter um objeto, que é o objeto chartObject, e esse objeto ele vai estar embedado, né, embutido no que a gente vai chamar de chart, no que a gente vai chamar de gráfico mesmo, tá? E aí tem um outro tipo de variável aqui no Excel que se chama variável do tipo chart, tá? Então, vou até mudar aqui o comentário. Esse aqui é o nosso objeto gráfico, no qual nós editamos os atributos, né? E esse daqui vai ser o chart. Esse aqui é, de fato, a janela do nosso gráfico, beleza? E a última variável aqui vai ser o din. Vou chamar de data range, tá? Data range aqui, como um range, tá? Esse daqui vai ser o nosso intervalo de dados, tá? Vai ser o nosso intervalo de dados, beleza? Bom, feito isso, a gente já definiu as nossas variáveis, agora a gente vai atribuir valor a alguma dessas variáveis. Então eu vou dar um pause aqui, escrever o código, depois eu volto para explicar para vocês. Bom, pessoal, então aqui eu defini atribuí um valor às primeiras variáveis aqui que a gente definiu anteriormente. Então, a nossa variável WS, que é uma variável do tipo worksheet, ela vai receber o active sheet, tá? Aqui, o que essa função active sheet vai fazer, tá? Se você executar, por exemplo, aqui, né, a macro nessa planilha, né, nessa planilha 1 aqui, ele vai gerar o gráfico nessa planilha a partir dos dados que estão nessa planilha. Se você criar uma nova planilha e executar a macro aqui, né, com essa aba selecionada, ele vai criar o gráfico em cima dos dados que estão aqui, e o gráfico também vai aparecer nessa planilha, tá? Uma outra forma aqui de você definir essa variável é utilizando a função worksheets, e aí, entre parênteses aqui, você vai colocar o nome da worksheets. Então, por exemplo, no nosso caso, seria planilha 1, tá? Então, também é equivalente eu escrever aqui planilha 1, tá? Então, eu posso copiar isso aqui, colar aqui, né? E aí, isso aqui é equivalente, tá? Então, é a mesma coisa, tá? Só que o comando ActiveSheet, ele vai, como eu disse para vocês, executar a macro de acordo com a aba que está ativa. Se você tiver mais de uma aba, eu recomendo você usar essa linha aqui de código mesmo, tá? Bom, o outro ponto é que eu estou definindo a variável dataRange como o range de A1 até B6, que se você lembrar aqui, exatamente onde os nossos dados estão alocados, tá? Então, eu estou definindo o range de dados que eu vou precisar passar depois, quando eu tiver criado o meu gráfico, tá? Então, pessoal, só para a gente fazer um primeiro teste, eu vou vir aqui na aba desenvolvedor, tá? Eu vou vir aqui em macros. Reparem que a macro criar gráfico já aparece. E se eu executar, ela não vai acontecer absolutamente nada, tá? Porque, por enquanto, as únicas coisas que a gente está fazendo aqui são definições de variáveis. O próximo passo, pessoal, é definir o tipo de gráfico e começar, de fato, a gerar esse gráfico, tá? Então, vamos aqui voltar para o nosso módulo aqui e eu vou escrever os códigos referentes a isso.
Bom, pessoal, então, aqui, primeiro ponto, né? Eu preciso adicionar o elemento de gráfico à tela antes de começar a personalizar o gráfico, tá? Para fazer isso, eu também uso o set, tá? E aí, só um parênteses aqui para quem é novo com VBA, o set, pessoal, ele é usado quando a gente quer atribuir a uma variável um objeto, tá? Então, por exemplo, o objeto worksheets planilha 1, tá? Se eu quiser, por exemplo, simplesmente falar que ws é igual a 1, ou seja, igual a um número inteiro, eu não preciso usar o comando set, tá? Mas um ponto importante aqui, a sua variável, né, quando você definiu aqui em cima, ela precisa ser uma variável de um tipo coerente com aquela atribuição que você está fazendo, tá bom? Então, primeiro ponto, a gente vai definir o chart object como ws, né, ou seja, eu estou acionando aqui a minha worksheet e criando um objeto, ou seja, eu estou pegando um objeto aqui do Excel e adicionando aqui. Qual a posição que eu vou adicionar, pessoal? À esquerda, numa posição de 100 pixels, com, né, um comprimento aqui de 375, tá? Uma altura aqui de 50, né, ou seja, numa posição 50 ali do Excel, e uma altura de 225 pixels, tá? Então esse aqui é o tamanho do meu gráfico. Se você quiser fazer um gráfico maior e tal, ou deslocar esse gráfico dentro da sua planilha, você vai mudar esses parâmetros aqui, tá? E aí eu estou definindo o meu gráfico aqui, né, o myChart, que é a variável que eu defini, na verdade eu estou chamando de chart, né? Então vou até mudar aqui, ó, já identifiquei o erro. MyChart com letra maiúscula. Então o myChart aqui, que é a variável que eu defini aqui em cima, que é de fato a janela do nosso gráfico, eu estou atribuindo como o chart object e acessando a função aqui, né, o objeto chart, beleza? Depois disso, eu preciso definir para essa variável myChart qual que é o tipo de gráfico que eu quero gerar, se é um gráfico de barra, se é um gráfico de pizza, né? Como eu comentei com vocês, a gente vai criar um gráfico de barra simples. Então, eu defino aqui o tipo de gráfico como sendo XL column clustering, tá? Esse aqui é como a gente chama um gráfico de barras aqui no Excel, tá bom? Existem outros tipos de gráfico, né? Então você pode colocar um gráfico de barras agrupadas, um gráfico de linha simples, um gráfico de pizza, que são esses comandos aqui que você pode utilizar. Vamos testar como que está ficando a nossa macro. Lembrando que antes, quando a gente executou, não acontecia nada. Vamos voltar aqui, vamos executar, e olha só, agora já apareceu uma janela aqui no nosso VBA. Inclusive, pessoal, deixa eu apagar isso daqui, mas eu posso ajustar em que posição ele está aparecendo. Ele ficou muito ali para a esquerda, né? Eu vou colocar ele um pouquinho mais para a direita ali da janela, né? Eu acredito que 300 aqui vai ficar bom, tá? Então eu vou voltar aqui, macros, executar, e olha só, ele já foi mais para a direita do nosso gráfico, né? Da nossa worksheet aqui, beleza? Então, pessoal, defini o gráfico, agora eu vou personalizar o meu gráfico aqui, tá bom? E aí, com isso, concluir aqui a criação do nosso módulo de geração de gráficos, tá? Vou dar um pause aqui e eu volto com o código completo para a gente analisar. Bom, então, pessoal, aqui a gente já criou a janela do nosso gráfico, ajustou a posição dele, e agora eu vou definir a fonte dos dados que vai compor aquele gráfico. E aí, para isso, né, eu vou utilizar aqui de novo, né, o meu objeto myChart, que é aquela variável que eu defini como sendo o meu gráfico, né, a janela ali do nosso gráfico, e eu vou falar para ele qual que é o source data, ou seja, qual que é o código fonte, né, os dados fonte ali que ele vai utilizar para gerar o gráfico. Então, eu defino aqui o set source data, e aí eu passo o source 2 pontos igual, né? Ou seja, ele é igual ao quê? Ao nosso data range. O que é o nosso data range, pessoal? É exatamente aqui o A1 ao B6, né? Que é o intervalo dos nossos dados, tá bom? Depois eu faço algumas personalizações, então eu falo que esse gráfico ele vai ter um título, como stitle igual a true. E qual que é esse título, pessoal? Eu preciso falar que o meu chart recebe aqui o chartTitle.text igual a vendas por produto né? Vou colocar aqui, em unidades. Tá? Então esse vai ser o título do nosso gráfico. Eu posso colocar título no eixo X e no eixo Y, caso eu queira também. E aí é muito simples fazer isso, tá? Eu vou definir aqui apenas o título do eixo X, tá? Eu vou tirar aqui o título do eixo Y, que eu tinha colocado, mas acho que não vai precisar, porque a gente está colocando depois aqui os rótulos, tá? Então eu defino aqui Access, eu coloco aqui que a variável é uma variável categórica, tá? E eu defino aqui o título como verdadeiro, ou seja, ele vai ter um título. Qual que é esse título, pessoal? AccessTitle.text vai ser igual a produtos, né? Ou, aqui no caso, tipos de produtos, tá bom? Aqui, pessoal, eu defino a cor das colunas, né? Das nossas barras. É um gráfico de barras, então eu posso definir a cor das barras, tá? Então eu coloco myChart, Series Collection 1, interior.color. E aí, pessoal, eu preciso definir aqui uma cor no espectro RGB, tá? Tem vários sites aí na internet que você pode utilizar para
encontrar ali, por exemplo, o vermelho, qual que é o código RGB do vermelho, o próprio PowerPoint você pode utilizar para conseguir esses códigos de cores, tá? Então, recomendo que você busque ali a codificação RGB da cor do seu interesse, tá bom? Bom, então, pessoal, voltando aqui para o nosso código, o último ponto é adicionar os rótulos de dados às colunas. Ou seja, eu quero que cada barra tenha a quantidade de produtos referentes ali, né? Produtos vendidos, tá? Então eu coloco mychart.series collection 1, né? Exatamente a mesma coisa que eu trouxe aqui. E só um ponto, tá, pessoal, que eu acabei me explicando, esse series collection 1, eu estou pegando a série de dados 1 do meu gráfico. Se eu tiver mais de uma série de dados, eu posso colocar series collection 2, 3 e assim por diante. Ponto apply data labels. Então é muito simples aqui. Agora a gente vai ter os rótulos de dados. Eu vou deixar essa linha comentada só para vocês verem a evolução, tá? Então eu vou voltar aqui na minha planilha, macros, executar, e olha só, a gente tem aqui o nosso gráfico, tá? Reparem que não tem o rótulo dos dados desse gráfico, tá? O que eu vou fazer? Eu vou descomentar essa linha, vou tirar a aspa aqui, vou apagar esse cara, né? Vou apagar esse cara aqui também, macros, executar, e olha só, agora eu tenho o rótulo dos dados. Por algum motivo ele está trazendo o eixo Y aqui, embora eu não tenha definido, tá, o eixo Y. Mas, por curiosidade aí, né, eu vou deixar para vocês entenderem o que pode estar acontecendo aqui no código. Tá bom, pessoal? Com isso, a gente fecha aqui o nosso vídeo. Espero que tenha ficado claro aí para vocês. E espero também que você consiga, a partir de agora, criar gráficos ainda mais personalizados ali para você utilizar no seu dia a dia, tá bom? Se você gostou desse vídeo, deixa um like, compartilhe esse vídeo com mais pessoas também, para que cada vez mais a gente alcance voos maiores aqui no canal, tá bom? Um grande abraço e até a próxima.